Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como estão? Pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o corte lacaniano, tanto como paciente, né, quanto como analista, que o corte é um recurso que de fato eu utilizo, o corte da sessão, né? Que é sobretudo um corte discursivo, né? É a suspensão de uma certeza, é a colocação de uma surpresa, de um efeito inesperado na sessão, né? Então, nesse sentido, o corte ele tem uma função pulsional e linguística, linguageira. Ele pretende, digamos, mudar o campo representacional do sujeito, né? Então, ele tem uma função clínica importante nesse sentido. Bom, o que acontece? A gente sabe que Lacan começou a usar o corte da sessão com um paciente obsessivo, né? Diz a lenda ali que o paciente não parava de falar, ficava ensimesmado nas suas questões, fazia um controle temporal, né? Uma onipotência temporal, e por conta do seu sintoma, e aí ele interrompe a sessão precocemente, o paciente fica puto e tal, e aí começa a operar uma espécie de esvaziamento de gozo, né? Bom, a partir daí a clínica lacaniana foi usando isso, a própria teoria lacaniana foi usando isso como uma constante, esse manejo clínico do corte, que ficou depois conhecido como sessões curtas, o tempo lógico, enfim. Tem várias formas da gente designar isso, se nós somos críticos ou não a esse modo de trabalho, né? O fato é que eu já fiz análises pessoais, né, como paciente, que usavam um tempo fixo, né, de 50 minutos, 45 minutos, e eu já fiz três análises, né, incluindo a minha análise atual, lacanianas, né, com referência lacaniana, digamos assim, que se utilizam do corte, né. A minha primeira experiência de análise lacaniana era digamos, um uso do corte, a meu ver, digamos assim, um tanto bárbaro, para ser sincero. Eram sessões ali de 12 a 18 minutos, 20 minutos no máximo, muito silenciosas e que provocavam bastante angústia, né? Eu sentia que eu precisava falar mais, que, digamos assim, eu precisava falar às vezes meio rápido, né? O que eu tinha que falar com medo de que o analista cortasse a sessão, né? Eu sabia que ia durar mais ou menos aquele tempo, de 15, 20 minutos, então eu precisava falar o que eu podia desesperadamente naquele tempo para, digamos assim, dar conta, né, do que eu tinha que dizer. Então era uma análise que me gerava muita irritação, me gerava muita angústia, que paradoxalmente, por 8 anos eu fiz essa análise e me ajudou bastante. Não vou dizer o nome do analista, né, para não expor a pessoa, mas é uma pessoa que é conhecida, enfim, formou muita gente aqui em São Paulo, né? E aí tem uma hora que eu fui me acostumando e meio que me anestesiando em função desse uso, né? Fui me acostumando a fazer isso. Trabalhava com os meus pacientes não com 15, 20 minutos, mas com às vezes meia hora de sessão, 35 minutos e tal, quando eu achava que tinha um volume de conteúdo interessante, tinha um momento importante para o corte, e eu interrompi a sessão, né? Depois eu mudei de analista, né? Fui para um outro, fiz algumas sessões. Esse também utilizava corte, eram sessões de meia, ele marcava os pacientes de meia em meia hora. Quando eu chegava tinha alguém saindo, quando eu saía, depois de meia hora, já tinha alguém entrando. Então ele fazia a sessão caber dentro de 30 minutos, o que ao meu ver é um tipo de corte, mas ao mesmo tempo é um corte conivente com a agenda desse analista. Acabei não ficando nessa análise, né?
Por fim, tem a análise atual, né, que, digamos, ela tem uma variação maior, pode durar 25 minutos até 45 minutos, embora seja mais difícil, né, ela tem uma amplitude de tempo maior. E se eu preciso falar mais alguma coisa, depois que o analista tenta cortar a sessão, ele permite que eu continue falando, né? Então não é um corte radical, né? É um corte assim meio winnicottiano, né? Entre aspas, né? Tá bom, vamos interromper a sessão, mas assim eu não sou um rei, não há uma hierarquia assim onde eu decido as coisas sozinho. Então tem aí uma ideia de acolhimento. Bom, qual que é a minha opinião sobre o corte? Como eu atendo hoje usando o corte? Eu marco os pacientes de 1 em 1 hora. Eu acho que tem vários momentos de corte que são possíveis ao longo da sessão. E eu acho que sessões com menos de meia hora, 40 minutos, salvo raras situações, elas são insuficientes. Então eu acho que não é legal um analista marcar pessoas de meia em meia hora ou de 15 em 15 minutos ou simplesmente fazer o que Lacan fazia de agendar várias pessoas no mesmo horário ou simplesmente de dizer aparece lá e ter um monte de gente na sala de espera, né? Já tem muitas críticas sobre isso, essa crítica não é minha, não é exclusiva minha, né? Mas sim, eu não acho que é possível conduzir uma análise com sessões curtas mesmo, extra curtas, fazendo um uso, digamos assim, inconsequente do corte. E aí sim eu acho que beira o charlatanismo, beira o dinheirismo e beira uma irresponsabilidade clínica com o cuidado e com a nossa necessidade de escutar os nossos pacientes. Então, sim, eu me utilizo do corte, mas eu tomo 1 hora de referência como o espaço que eu tenho ali para atender as pessoas, escutar os meus pacientes. Mas eu não fico cronometrando no relógio, tipo, agora deu sua hora. Não. Sempre tem um momento ali em que há um insight, uma pergunta, o paciente faz uma brincadeira, eu faço uma brincadeira, tem um apontamento, e aí eu aproveito dentro dessa referência para interromper a sessão. Então é um corte, mas ao mesmo tempo ele é um corte acolhedor, né? Um corte que respeita o outro, que leva em conta o seu momento de angústia, né? Então, no sentido não da gente interromper quando ele está angustiado, senão interromper quando ele não está. Por isso que eu acho que a análise não é um processo, digamos assim, de provocação necessariamente ou de geração de angústia. Então, eu acho que é importante os pacientes se sentirem confortáveis com a gente. Então, o corte ele não pode ser uma violência, o corte ele não pode ser pautado na agenda do analista, ele não pode ser pautado numa espécie de hierarquia ou de poder. Alô? Oi, voltou a conexão, deu uma cortada. Ele deve ser, o corte deve ser aliado aí da transformação, do acolhimento, né? E não pode ser uma atitude, vamos dizer assim, de interesse do analista. Então, sim, eu concordo com os críticos do corte em vários aspectos. Tem o mau uso do corte, tem o uso perigoso do corte, tem o uso político interesseiro do corte, sim, mas existe também um uso inteligente e sensível do corte, que é quando o analista, ele, digamos, se atreve a usar o corte como uma intervenção que suspenda um sentido, que esvazia um gozo, que, digamos assim, abra portas para um momento de, vamos dizer assim, transbordamento pulsional, onde há uma janela, né, para que a subjetividade, vamos dizer assim, tenha uma nova oportunidade de se desdobrar, de aparecer de outro modo, né? Então, é isso aí, pessoal. Essa é a minha experiência aí que eu queria compartilhar com vocês como paciente, né? Terceira análise que eu tô, que usa o corte, né, lacaniano, mas há muitas formas de usar isso.
e cada analista deve pensar como está usando isso para não se tornar o exercício de um poder, de uma hierarquia ou de um interesse. É muito delicado o uso disso. Então, até o próximo vídeo e um bom sábado para vocês.